Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Dom Lopes Cast. E hoje quem vai apresentar nosso convidado para vocês vai ser o Leandro. Hoje eu tenho aí uma pessoa, uma convidada, que ela nasceu com uma missão aí com os pets, em transformar não só a vida dos animais, mas também a que conforta a família, né, que pega esse pet para criar. Desde pequena, essa pessoa era conhecida como a louca dos bichos. Vai vendo. Não é força de expressão não, viu, gente? Antes mesmo de ter um cachorro, ela já criava, né, ali do jeitinho dela, pequena, formiga e uma tal de filó. Formiga? Estudaram Que era uma minhoca. Tinha uma minhoca chamada filó, gente. Sensacional. E você já vê o que essa pessoa tem de responsabilidade de ser humano. O primeiro cachorrinho dela foi um poodle toy chamado Lucky. Isso aí. Vocês estudaram mesmo. Gente, e a formação dessa pessoa? Além de ser médica veterinária, ela é zootecnista. Ela se formou na Federal de Viçosa, onde nós temos também um pequeno ser lá, estudando. Ela se tornou uma profissional bem completa, né? Ela, junto com essas duas profissões, eu acho que ela realmente se encontrou. Hoje ela trabalha com uma metodologia própria de treinamento de animais, mas ela passou aí 6 anos da vida dela com uma pessoa bem importante, bem conhecida aí, no Brasil, que é o Alexandre Rossi, o Dr. Pet. Passou quase 6 anos, mais ou menos, né? 6 anos. Ela atua com o quê, gente? Eu achei fantástico isso. Hoje a gente tem vários veterinários, a gente tem amigos veterinários, e me impressionou com o ramo, né, de atuação dela. Ela atua como etologia clínica. O que é isso, gente? É o comportamento do animal. Olha que legal. Comportamento. Estabilidade emocional, saúde e segurança. Se você fizer tudo isso com o animal, você vai ter um animal perfeito, né? Você vai conseguir levar, participar, que ele fique participando da sua vida. Essa nada mais nada menos é Marcela Barbieri. E agora tá aberta a fala. Eu quero fazer também um ponto que é importante hoje em dia, a gente não pode negar. Ela tem mais de 800 mil seguidores no Instagram. E por incrível que pareça, para uma geração mais antiga, isso não era nada. Inclusive, eu acho que até 10 anos atrás não era nada, mas é um novo currículo. Sim. E eu vejo que, falando por mim, eu não sigo ninguém, sabe? Eu tô olhando o que você tá falando, mas eu tô achando que eu vou bater 900 enquanto a gente tá Que aqui. legal. Se bater, eu aviso vocês, hein? Isso. Por que eu tô falando que eu acho que isso é importante? Porque são 800 mil pessoas que estão pensando, vale a pena eu ver o que essa pessoa tá falando pra mim. Sim. Credibilidade. Credibilidade. E no meio de uma mídia hoje, às vezes tão empobrecida, né? Que a gente vê aí que tem pessoas que têm milhões de seguidores falando nada com nada. Quando você pega uma pessoa que está falando alguma coisa que ajuda, que informa, que concretiza, você fala, poxa, é um trabalho bacana. Sim. Vale a pena citar. Que logo você vai bater 1 milhão de seguidores. Já isso pensou? não é pra qualquer um. Pensou logo? Não, vai. Logo. Quando você faz um trabalho bom, você vai caminhando pra isso. Você comunica bem. Eu mesmo ontem dando uma stalkeada ali, falei, nossa, ela falou disso, nossa, ela falou daquilo. Então, vale a pena você ir lá, dar uma olhada no Instagram da Marcela Barbieri. Você vai sair de lá aprendendo tudo. Um monte de coisa. Se você tem cachorro, você tem algum pet, vai. E se não tem, você vai querer ter um. Vai querer ter. Marcela, tem alguma coisa que você queira falar da Marcela? Que a gente claro que é muita coisa, aqui é só um resuminho, né? Sim. Um resumo, mas que a gente não citou aqui, que você acha que é importante falar da Marcela? Eu acho que você falou um ponto bem importante, né, Débora? Que é essa parte da influência digital hoje, dentro do que a gente vê que hoje todo mundo, né, já tem essa facilidade de ligar a câmera, já sair falando, e a gente vê muita coisa que é muito legal e muita coisa que é muito perigosa de ser publicado, falado. E a minha intenção nunca foi ser uma influencer digital ou, né, hoje o meu trabalho quase que é
quase que totalizado ali na mídia digital. Mas esse nunca foi o meu objetivo. Mas eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, que é sempre compactuar com a verdade e com a ciência. E eu sou muito chata com isso. Quem trabalha comigo e as marcas que eu faço parceria hoje, né, graças a Deus eu tô voltada de muita marca muito legal, sabe que eu sou muito chata. Então, assim, e eu não tenho nem vergonha de falar, assim, quando eu vou falar de algum produto, eu preciso entender o rótulo, eu falo, as meninas trabalham comigo, eu falo, eu quero falar com a parte técnica, me conecta, mas deixa que a gente vai, não, eu quero falar, eu tenho dúvida técnica para perguntar, eu quero testar em casa, eu quero ver o rótulo, eu quero ir na fábrica, eu quero saber tudo, eu sou muito crica com essas coisas, porque eu acho muito importante a gente hoje se fundamentar, né, com aquilo que a gente está falando. Então, estudar e literalmente entender do que se trata. E o Instagram hoje, o que eu prezo por ele é isso. É tudo que está sendo falado lá não é um achismo da minha cabeça. Sempre pautado nos estudos, na ciência, na verdade. E é muito difícil e perigoso falar dessa forma. Seria muito mais fácil só fazer dancinha, né? E trends do momento. Eu tenho uma pequena parte engraçada ali que vez ou outra acabo postando, mas quase a minoria das postagens. Geralmente é sempre informativo. E dá trabalho, porque envolve estudar, revisar o que eu vou falar, conversar com outros colegas também. Eu me conecto muito com outros veterinários, com outros profissionais, antes de fazer uma publicação que eu sei que vai sair um pouquinho da minha área. Já vou chamar uma colega que é nutri, uma colega que é ortopedista, deixa eu ver se o que eu vou falar tem respaldo, tá certo. Eu não tenho problema nenhum em buscar ajuda. Pelo contrário, eu acho que todo mundo ali tem que se ajudar para passar a informação certa. Super certo, porque tem credibilidade, informação correta por trás, né? Eu acho que é isso. Eu queria perguntar para você, para esclarecer para o público, o Leandro comentou aqui que você, além de médica veterinária, fez zootecnia. Para esclarecer aí para quem está assistindo a gente, qual que é a diferença? É muito difícil, né? Porque muita gente tem essa dúvida. A medicina veterinária, ela é uma graduação voltada mais para a parte de tratamento, né? A gente tem a parte da prevenção na veterinária de doenças, mas ela tem uma carga de informações muito voltada para tratamento de doenças, reabilitação, e tem várias outras sub-áreas ali dentro, que é a parte de produtos de origem animal, tanto a parte de saúde pública também. Então tem muitas ramificações na medicina veterinária. Mas o coração da vet é voltado para isso, né? Para a gente olhar para aquele animal e ver como que a gente pode mantê-lo saudável, a ponto de curá-lo de uma forma mais rápida, ou preservar ali também o ser humano que envolve aquele animal ou o consumo daquele alimento. A zootecnia, ela visa muito o animal muito antes de pensar em qualquer doença. Na verdade, na zootecnia, como o animal ele vai produzir um bom leite, ovo, uma carne, lã, esse animal ele tem que estar super bem vivido. Ele tem que estar muito bem nutrido, tem que estar muito bem, se sentindo bem, tem que ter uma big qualidade de vida. Então, toda a parte de bem-estar e cuidado é o que o zootecnista acaba focando, né? Então, não a parte de patologias, porque a gente não quer que aquilo nunca venha a acontecer. Então, se vier a acontecer, a gente teria que acionar com o veterinário. Então, eu gosto de falar que são profissões que se complementam. Em alguns países, elas são unidas, inclusive, né? Mas foi muito bom para eu juntar o que veio daqui com o que veio dali e formar uma carga fechada de informação para o ser animal como um todo. Perfeito. Na minha área aqui eu sinto essa falta também. Eu fiz educação física, o Leandro é nutricionista, farmacêutico, e eu acho que o mundo vai ter que caminhar para a nutrição ser a melhor amiga da educação física. Sim, é da mão dada mesmo. Porque não tem como você saber menos de um e do outro pra tá. Porque quando a pessoa senta ali, ela tá no todo, né? Sim, pra você ver, na veterinária, eu não conheço nenhum veterinário que vai me falar aqui que teve aula de nutrição e de comportamento na graduação. Eu não tive, nem quase nenhum que eu conheço teve, mas eu tive na zootecnia. Nutrição e comportamento. E pra você ver, na veterinária a gente teve um nada de nutrição, um nada. E na zootecnia já é toda quase a bagagem da graduação. Então... Me gerou uma dúvida, então, agora.
quem faz a medicina veterinária, ela tem especificidade igual o médico? Tem. A gente tem especializações, tem. Entendi. Algumas a gente ainda não pode colocar como uma especialização, né? Porque, por exemplo, a dermatologia é uma especialização. Mas a etologia clínica veterinária é uma pós-graduação, né? Que de certa forma, eu tenho essa pós-graduação. Mas algumas especialidades a gente não pode colocar como especialista. Como especialidade entendeu? médica. Mas existem algumas especialidades na veterinária já, que já são, acho, cadastradas, digamos assim, já são Entendi. protocoladas. Tá. E, bom, então, como o Leandro estava dizendo aqui, é desde criança que você quer Desde que trabalhar nunca tive, com isso? gente, eu nunca nunca teve tive, dúvida, nunca. não passou por nada disso? Nunca fez um teste vocacional? Nada. Nunca nem... Na verdade, fiz um teste vocacional, mas é que eu sempre fui muito moleca e o teste vocacional, a pergunta era, você prefere escalar uma árvore ou fazer uma conta de matemática? Eu, escalar uma árvore, né? Aí deu que eu seria bombeira. Porque eu queria muitas coisas legais, eu sempre fui dessa, né? Mas eu nunca pensei em outra profissão na minha vida, assim. Nasci Muito já bom. falando que cuidaria de bicho. Seria esse A caminho. gente vê que toda criança quer ser veterinária, né? Porque ela acha belezinha Ou brincar. Agora ela não, ela já teve o feeling pro negócio. Eu acho muito bacana quando a pessoa tem certeza daquilo que ela quer, assim, desde de pequena. Sim. Não tem dúvida, né? Já tá, nasceu com aquilo ali. Isso eu acho legal. E aí, entrando já no assunto de várias coisas que a gente separou aqui para perguntar para Marcela, eu queria começar falando de animal e criança, pra gente já entrar no assunto da escola, né? Que eu vi que tem assunto novo chegando aí. Novidade, hein? Sim. Mas a minha dúvida de criança é a seguinte: todos os cachorros que eu tive, eu tinha a sensação que ele não gostava de criança. Não a minha, a que estava na minha casa, né? Mas as que chegavam. Eu já tive cachorros que rosnaram para os meus sobrinhos, para filhos de colega que chegam em casa. Eu tenho 2 cachorros na minha casa que são dóceis, eles são mansos. E eu vi o meu cachorro dando uma rosnadinha que eu nunca vi dentro de casa para um filho de um amigo meu. Então, assim, eu tenho uma sensação, eu não sei, a gente fica abismado, né, quando acontece. Eu, assim, do nada, de longe, a criança nem tava fazendo alguma coisa, vamos dizer assim, né, para que ele tivesse aquele comportamento. E ele mostrou o dentinho e quis dar uma beliscadinha se eu não chegasse a tempo. Eu tive a sensação que ele ia morder. Sim. Então, existe isso? O cachorro não gosta da criança estranha? É muito comum que aconteça isso, porque o que acontece? A gente tem uma fase dentro do ciclo de vida do cão, né? Eu vou falar especificamente do cão, que envolve, naquele primeiro ano de vida, várias curvas que vão contribuir para a formação da personalidade desse cão como um todo. E aí, dentro desse primeiro ano de vida, tem uma fase ali que a gente chama de janela ideal de socialização. Que é como se fosse uma janela que depois que fecha, não abre mais ou não vai abrir desse mesmo jeito, otimista. E aquele cão que não foi muito bem apresentado para alguns estímulos dentro dessa janela, como, por exemplo, crianças, depois que passa esse período ideal de socialização e ele vai entrar em contato com crianças em algum momento futuro, ele pode não receber essa primeira correlação de uma forma otimista como ele receberia lá na janela ideal de sociabilização. E aí, dependendo de como for esse primeiro contato e o que esse cão foi preparado ali, ele não vai encarar aquilo como muito bem. Exemplo, né? Então, vamos supor que é um cão que cresceu em volta de várias crianças, cresceu numa casa com crianças, onde as pessoas vão receber os amiguinhos da escola, os pais, né? Então, é um cachorro que, naquele período que é mais ou menos dos 4 meses e meio até os 6, 7 meses, aquele período ele vivenciou vários momentos legais com criança, sempre cresceu em volta de criança. Esse cachorro dificilmente vai apresentar um problema com criança, a não ser que depois dessa fase, tá? A gente entra na segunda fase do medo, que é uma fase onde várias memórias vão sendo colocadas ali no HD do cachorro. Então, olha que louco, essa segunda fase do medo vem logo depois da fase de socialização. O que não foi apresentado ali, se vem depois, já não é muito bem recebido. Faz todo sentido, porque a gente só tem uma filha. Sim. E esses 2 cachorros já vieram com a Maria Grande. Já grande. Sim. Eles não tiveram contato E aí, com quando criança tem, se dependendo de como for, né? Se não for uma experiência legal, ou às vezes nem é nada, mas ele não foi habituado, não foi apresentado naquela janela ideal,
o cão não vai receber isso muito bem. E qual que é o lance da criança, né? A criança, ela foge completamente do padrão que o cão tá acostumado. Uma voz mais fina, gestos mais maluquinhos, uma correria, um gritinho. Por mais que ela esteja parada, desde o momento que ela chegou já é completamente diferente do que ele tá acostumado ou do que ele foi apresentado naquela janela ideal. É por isso que a maioria dos cães, eles são reativos com crianças, porque não teve essa apresentação devida. Isso envolve outros estímulos, não só crianças, né? Às vezes um idoso ou motociclista, né? Cheiro, né? Pessoas de tamanho diferente, de raça diferente. Tudo isso pode variar o comportamento daquele cão. Faz todo sentido. Muito legal. Você diz pra gente das escolas que tem animal hoje. Tem ali, hoje tem muitas propostas, né, de escolas que tem mini zoológico, zoológico, Sim. tem um espaço que tem ali, normalmente eu não vejo cachorro, mas tem galinha, coelho, pato, pavão, né, tem ali. O que você acha dessa interação do animal dentro do ambiente escolar? Eu acho que é uma vivência que é muito, muito, muito importante. E quanto mais a gente realmente aproximar e ensinar essa criança uma forma certa de se relacionar com os animais, né, como um todo, mais a gente vai ver isso respingar até em outras questões sociais dessa criança, não só para com animais, né? O lance da gente ter animais de fazendinha na escola, coelho, pato, né, é que dificilmente essa criança vai ter realmente um contato que ela precisaria ter a ponto de começar a criar uma empatia. Ela vai acompanhar, colocar ração, vai dar um milhinho, mas falta ainda coisa, sabe? Falta. Já é legal ter um pouquinho disso, é um bichinho, que fofinho. Mas dependendo até de como vai ser esse cuidado, esse trato do animal ali com o tratador na escola, tudo já tem que ponderar como essa criança vai observar. É importante que a gente leve essa pauta de uma forma séria, porque não é só colocar comida e trocar água, e é isso que a gente tem que colocar na cabeça das crianças. Porque hoje a gente está vendo crianças que estão crescendo nesse mundo digital que tá saindo um pouco do controle. Com pouca empatia, né? Com pouquíssima empatia e tomando como regra assim, literalmente como maus tratos, como uma normalidade, como uma coisa normal. Então a criança tá até um pouco fria, eu sinto que tá rolando essa frieza, sabe? E foi daí que surgiu esse protocolo. Eu vi hoje. Sim. Hoje. Ela protocolou hoje com o deputado. Na verdade, foi essa semana que a gente protocolou com o Caio França e com o deputado estadual, e a gente tá... É a PL 109 de 2026, que visa a gente colocar na ementa escolar, né, no estado de São Paulo, uma vivência com animais e meio ambiente. Então, a gente já tem aqui em Cruzeiro, na verdade, o Dia A, que foi bem legal, foi bem instituído pela prefeitura, muito legal. Inclusive, a gente está já estou em contato com a secretaria para a gente colocar agora uma vivência mesmo com os animais nas escolas, porque o Dia A, na verdade, ele é um momento que as crianças elas falam sobre animais e meio ambiente, seja por meio de trabalhos, roda de conversa, apresentação e tal, e eu tô querendo literalmente que as crianças tenham contato físico com o animal e junto com um profissional que vai saber explicar para essa criança. Esse Dia A já está acontecendo Ele nas já escolas acontece da em Cruzeiro. prefeitura? Já acontece. É Que muito legal. Ele é muito legal. Já acontece aqui em Cruzeiro uma vez por mês. Tá. E eu quero aumentar essa vivência, né? Aqui. E aí colocar isso a nível estadual, que é uma coisa que ainda não temos, né? Então, olha só que legal. A criança... ela ir na escola e ela começar a entender como que o cachorro realmente gosta de carinho, o que é um carinho bom e o que não é um carinho bom, como o cão mostra que não tá gostando, porque nisso a gente previne até acidentes domésticos envolvendo cães, que a gente vê demais, criança que leva mordida, porque não sabe mesmo que não é pra chegar com a cara, que o cachorro não gosta do carinho no rabo, puxando. Às vezes é uma coisa que a gente acha que a criança já sabe, mas não é, e não foi instruído pelos pais. Eu vejo porque eu trabalho com a família multiespécie há 12, 13 anos. E muitas vezes não é ensinado pelos pais. Os pais às vezes não sabem. Eu tô encantada com isso porque eu sou professora. Sim. E eu trabalho em escola faz 28 anos. E a gente tem mudado, né?
Eu trabalho numa escola sócio-interacionista que preza pela prática de tudo que as crianças estão aprendendo. É lógico que a gente não consegue trazer a prática de tudo, Sim. mas hoje em dia a escola propõe o tempo todo das crianças viverem aquilo Isso que ela é está importante. ouvindo, porque a gente já entendeu. A teoria, né? A teoria a gente aprende pouquíssimo, né? A gente aprende pouco. Tem ali um percentual até do tanto que você aprende ouvindo, vendo, vivenciando e fazendo tudo junto. Sim, sim. Então, eu venho de uma escola até que apoia muito a prática. Eu tenho a felicidade de trabalhar numa escola onde a minha área é vivenciada na prática, assim, ativamente. Por isso que eu estou perguntando, porque realmente as crianças só vão ter noção Sim. do que é o tratamento Sim. né, para um animal, tendo esse contato. E aí nós teremos, a médio e longo prazo, adultos que não vão judiar, bater e tudo isso aí que a gente está vendo. Vai muito além, porque às vezes a criança, ela chega de casa achando que aquilo que ela vê em casa é normal. Às vezes é um animal que vive acorrentado, mas ela cresceu vendo isso. Que aquilo é normal. E ela não sabe que, pela lei, é maus tratos. E aí, na escola, ela já chega com esse senso, até para levar em casa, entrar com esse questionamento, ou pelo menos virar a chavinha dela para frente, de como ela vai replicar isso na vida dela. Então, coisas que às vezes ela vem em casa, pai, você não trocou a água do cachorro, faz 3 dias, tá verde, tá com limo, tá não sei o quê. E aí a gente aos pouquinhos vai modelando aquilo ali, aquela percepção da criança. Imagina o quanto que isso não vai envolver a parte social dela também. Não é só mediante o animal, né? Mas Sim. é mediante o convívio Exatamente. dela. Com outros amiguinhos, a gente... É muito legal. Então, só pra gente concluir. É entender certinho pra você. Junto com o deputado Caio França, vocês conseguiram protocolar esse documento que visa trazer uma experiência na prática das escolas para que a criança entenda melhor essa relação do comportamento dos cuidados com o cachorro. Isso, certo? exatamente. Agora que protocolou, qual que é o próximo passo? Vamos agora é uma entender de jornada. lei, só para que as pessoas entendam como que é difícil. Na verdade, né? agora a gente precisa do apoio do quê? Porque esse projeto de lei, ele precisa ser aprovado, né? Ele tá na Assembleia agora e ele precisa ser aprovado para virar realmente uma lei. Então, quanto mais a gente tiver ali a força com os deputados e com as entidades e tudo, isso já vai dar força para a gente poder ter essa aprovação e isso realmente virar de fato uma lei que vai, a partir de agora, colocar ali na ementa escolar e assim, entendendo essa importância. Então, como é uma coisa recente, agora que a gente está começando a divulgar isso, né, eu já estou entrando em contato com o CRMV, porque a gente quer muito que isso não traga a ideia de que é algo partidário ou ideológico, e sim pensando na criança mesmo, pensando nos animais e na importância de que as escolas precisam para ontem. A gente tem que agir na educação. A gente tem que ir na educação. A gente sabe que depois desse caso Orelha, a gente tem ali tem agora, né, inclusive, projetos de leis visando a questão de formalizar como um crime hediondo o que aconteceu, que eu concordo, mas por mais que isso seja uma questão importante também, da gente ter olhar para esse crime com um outro olhar um pouco mais crítico, a gente não pode esquecer que a raiz do problema disso tá lá, ó, na escola. Tá na educação. Em casa. Tá em casa, tá na criança. Porque eram adolescentes, né, A gente? gente tem que trabalhar simultaneamente, né? Então é urgente, assim, a gente atuar lá na educação. Você imagina quanto tempo demora? Não. Não. Essa dá parte pra eu não saber. entendo. Mas assim... A gente tem alguns modelos de educação pelo mundo, onde as crianças já têm na escola a educação financeira, a educação nutricional, e aí, de repente, você está falando agora da educação animal, né? E você sabe, sim, em algum país Tem na esse Colômbia. projeto? Eu me inspirei na Colômbia, Ai, nesse que legal. projeto na Colômbia, Então, que já existe. já funciona. Já. E se existe, Tá validado. tá validado. Tá validado. E o que mais eu mais gosto de chamar a atenção para quem precisa nos ouvir para fazer o apoio necessário para que esses projetos virem lei, Sim. né? É que se tem alguma coisa sendo protocolada, é porque o crime está acontecendo. Sim. Então nós estamos vendo, infelizmente, o caso Orelha, ele é um caso que veio para mídia, Sim. mas
depois, assim, né, eu tava dando uma estudada e eu vi que é muito comum. Existem vários outros. É muito comum Sim. os animais sofrerem maus tratos no Brasil. Sim. E aí, aonde eu quero entrar agora? Eu queria que você definisse claramente o que é maus tratos. Porque muitas pessoas, e eu ouvi isso de pessoas aqui em Cruzeiro, pessoalmente falando pra mim. Ah, não é pra tanto. Sim. A pessoa acredita Não foi que... tanto, o cachorro nem morreu na hora. Sim, sim. Né? Então eu fico. Aí me assusta mais. Sim, porque assusta. É complicado. eu fico porque... pensando, tem uma pessoa que está totalmente descontrolada fazendo um ato. Sim. Uma outra pessoa fala, não é pra tanto, ela é descontrolada tanto quanto. É. E se você for pensar que tinham 4 adolescentes lá, né? E, pô, nenhum dos 4 conseguiu falar, pô, gente, acho que é melhor não. Sabe, assim? Então, onde que tá Isso a me consciência da criança e do adolescente hoje em relação ao animal? Então, quando você pergunta o que é maus tratos? Maus tratos, tem várias ramificações, mas a gente considera que quando você priva o animal, né, de poder se nutrir, de poder se hidratar, de poder se refugiar. Então, quando a gente... É aquela questão da ausência se é um animal que ele não consegue sair da zona de medo, da zona de angústia, porque ele não tem opção de sair daquela situação. Quando a gente priva o animal do básico para manutenção básica da saúde dele, e isso com certeza... a gente já pode se enquadrar em quadros de maus tratos. Veja que eu não falei de bater ainda. Entendeu? Então, por exemplo, se é um animal que ele vive acorrentado, ele tá com a privação de sair, de se locomover, de poder exercitar o básico para a saúde física e mental dele, né? E também, por exemplo, até no caso assim, por exemplo, dele poder ter opção na escolha, aquilo já é pela lei, não sou eu nem eu que estou falando, enquadrado como maus tratos, acorrentamento. Quantos animais acorrentados a gente já não vê, ainda mais na nossa cidade, porque isso ainda é algo que é muito dado como padrão. Entendeu? E as pessoas, elas não pensam que existe uma outra opção. Outro dia eu falei sobre isso. Mas e como é que eu faço? Porque o meu muro é baixo, a minha casa é alugada e o meu cão, se eu não consigo, ele foge. Então eu falei, peraí, a gente tem que entender que isso é crime. Então, a partir do momento que é crime, alguma solução a gente vai ter que encarar. Vamos pensar, vamos tentar linkar o fato de ser um crime com falar com o proprietário, ver com a prefeitura se não é possível fazer algo, ou uma tela temporária que é capaz de você tirar e colocar. Considerar também quando você vai pegar um cachorro que ele precisa disso. Então, tudo tem que ser colocado em pensamento hoje, né? Até mesmo hoje, vem um pouco para minha área, para a parte de adestramento, existem algumas técnicas hoje que a gente pode sim considerar como técnicas que envolvem maus tratos, tá? Eu não vou entrar aqui a fundo e a técnica é certa ou errada, mas pela lei, quando a gente coloca que qualquer ato de abuso que provoque dor ou desconforto no animal, ou seja, ele sofre uma lesão, pela lei a gente tem essa palavra, o animal sofreu algum tipo de lesão, ele não especifica se é física ou emocional, ele coloca lesão, é enquadrado como maus tratos. Então, olha quantas coisas a gente pode colocar aí que envolve. E eu acho que tem um ponto importante também que a gente pode ressaltar como um alerta agressivo, pra gente poder parar de passar a mão na cabeça em assunto que não pode mais passar a mão, né? Há uns 15 anos atrás, nós morávamos numa outra casa que a janela do nosso fundo dava para uma outra casa. E tinha lá um cachorrinho amarrado na corrente, numa altura que não dava para ele deitar. Ele só poderia ficar sentado. E ele chorava baixinho o tempo todo. E a gente só conseguia ver por uma frestinha, que era a frestinha do meu banheiro do fundo, que dava pro fundo, né? Pra esse quintal. E esse cachorro ficou ali, tomou chuva, ele tomou sol, ele não conseguia deitar. E nós fizemos uma denúncia. E aí apareceu alguém lá. Enfim, eu sei que depois da denúncia, no mesmo dia, a proprietária foi lá e tirou o cachorro. E depois, eu acho que eu fiquei mais preocupada do que antes. Porque naquele momento eu tava vendo o cachorro chorando baixinho. Sim. Mas eu pensei, pra ela ter deixado aquele cachorro ali, que tipo de atenção que ela tá dando pra esse cachorro lá dentro? Sim. Ela tirou o cachorro porque ela sofreu denúncia, tudo bem.
mas você já não tem empatia pelo animal. Sim. Né? Então, eu acho que a pergunta que fica agora eu vou fazer uma pergunta quem que não pode ter um animal? Eu acho que tá claro algumas coisas que a gente tem que pensar, porque muitas pessoas mudam para um apartamento desse tamanho, sabe que não cabe uma vida ali de 4 patas. Sim. Ainda vou acrescentar mais essa pergunta, é o ser humano, né? Por exemplo, quando você tem maus tratos hoje de um adolescente, de uma criança, você tem um órgão que fiscaliza isso. Sim. Né? Hoje a gente tem... você vai chamar e você pode até perder a guarda do seu filho. Sim. Agora, no animal, tem isso? Tem a polícia ambiental, a gente tem. A gente sabe que existe uma dificuldade muitas vezes, né, eu vejo pela postagem. Como minhas postagens, elas atingem, né, um público grande, eu vejo muitos relatos nos comentários, Aí né? começa. E eu vejo pelos relatos que muita gente... Eu já denunciei, não veio ninguém... Então, assim, a gente tem que ficar um pouco, às vezes, em cima. É regional isso, depende de onde que é. Né? Aqui, a experiência que eu tive na nossa cidade foram de ser atendidos muito Positivo. Prontamente. Mas também. Eu sei que é regional, né? Então, assim... Tem que insistir. Tem que insistir. A pessoa fala assim, mas é um saco. Eu falei, é um saco mesmo, é pelo animal. Insista. Entendeu? Assim, deixa pra lá o seu ego, a questão de, que saco. Sabemos, mas insiste, sabe? Faz a diferença você insistir, ir atrás, levar, porque a gente tá falando de uma vida, né? E sobre quem não pode ter um cachorro... Qual que é o perfil traçado de quem não pode ter por N coisas, às vezes, olha, profissão, eu acho né? o perfil, se eu tivesse que falar de um perfil só, e não ficar assim, né? Crianças de tais idades, se eu tiver que falar um perfil só, a pessoa que não pode ter um animal é aquela pessoa que não vai conseguir... moldar a sua vida pelo seu animal quando precisar. Se você não está disposta a considerar o fato de mudar às vezes de casa, colocar num daycare, gastar muito dinheiro com veterinário, gastar dinheiro com uma boa ração, se privar de algumas coisas que qualquer animal ou ser vivo vai precisar, você não deveria ter um animal. Mas eu resgatei um cão, eu fiz um favor pra ele. Tudo bem, a gente tá falando de você tirar um cão da rua que tava vivendo numa situação de subvida. Então, realmente, qualquer coisa ali pra ele já é melhor do que ele tinha. A gente não tá falando dessa pessoa. Eu tô falando de uma pessoa que às vezes vai lá e compra um cachorro. O cachorro às vezes custou 4, 5, 10 mil reais. Aí você vai falar, olha, a internação ficou tanto. Então eu vou, sei lá, não dá pra pagar agora... sabe assim, colocar prioridades na frente. Eu vou me mudar de país, não pensei nisso antes de pegar meu cachorro, ele é muito grande, vai ser difícil, o trâmite envolve muito dinheiro, será que não dá pra ficar alguém com o meu cachorro que já tem 4 anos? Essa pessoa não deveria ser uma pessoa que tem cachorro. Isso é muito comum. Muito comum. É muito comum, né? O cachorro vive em média 15 anos, vamos dizer assim, vai. Eu sempre falo isso pra pessoa. Em 15 anos, cara, a sua vida pode dar um 360. Você pode casar, ter filho, ficar milionário, ficar muito pobre. E você pode viver uma mudança. Você tá disposto, você entende que seu cão vai ficar 15 anos com você. Você entende que você tem que levar ele com todo o rolê da tua vida. Entendeu? Essa é a pessoa que não deveria ter um cachorro, se ela não tá disposta a isso. Eu acho que eu até incluo aí, mas... Não é só comprar um animal, né? Sim. Eu vejo que lá no sítio, né? A gente tem vizinhos que não moram lá, mas tem cachorro lá. E aí o cachorro fica sozinho 15 dias. Isso é maus tratos, pela lei. Alguém vai lá e põe comida, eu não sei nem com que frequência. Sim, mas é considerado, é crime. E o cachorro fica sozinho e a resposta mas ele tá vigiando a minha casa. É o vigia. Então, gente, cachorro não vigia casa sozinho. Exato. Eu acho que um pensamento muito ele não é retrógrado vigia. de que no passado o cão, a gente sabe que os cães, hoje em dia as raças, elas passaram por seleções de trabalho, mas a gente não tá falando de um cão oficial de trabalho que envolve ali todo um preparo, porque o cão de trabalho, gente, policial, de faro, de resgate,
ele tem uma vida boa pra estar ali. Ele teve um super preparo, uma amado, boa né? nutrição, ele tendo... Não é um cão que você põe lá imagina. Então, assim, eu até enalteço. Eu conheço várias pessoas que têm cão de trabalho, de suporte emocional. É um cão que foi preparado desde o início de vida e ele tem que ser um cão saudável. Até porque se ele não tivesse saudável, o psique, que é o coração do meu trabalho hoje, ele não vai fazer o trabalho dele bem, digamos assim, né? Ele não vai fazer o que ele precisa fazer. E não é o caso desse cachorro. Esse cão não deveria estar lá pra fazer esse tipo de trabalho, né? Não Sozinho. E quando a gente chega, que a gente tá muito próximo, ele ouve o barulho, o latido dele é de desespero. Tipo, tem alguém ali, Sim. sabe? Aí a gente vai com os cachorros, ele escuta os cachorros, sente o cheiro. Exatamente. Judiação, A gente vai pra lá. Então tem toda essa situação. É delicadíssima, né? Então, gente, cachorro não pode ser complicado. vigia, né? Não é a função. Não né? é a função. O cachorro tem que ser amado e tudo mais pra dar um retorno. Tem uma pergunta aqui de um internauta que perguntou referente aos cachorros de raça um pouquinho mais bravos, pitbulls, né? Essa raça que recentemente teve um acidente aí com ele relatou aqui um texto grande de uma senhora que foi morta, foi atacada, né, por esse cachorro. Até ele falou que ela superou 2 cânceres e foi morta por um pitbull. Então, a questão é assim, existe algum país ou alguma situação que proíba esse cruzamento de raças? A gente tem. A gente tem alguns países, algumas raças já são proibidas, mas eu tenho uma opinião de que eu acho assim, é um tema meio polêmico, inclusive, porque... 100% a sua área agora. É meio polêmico, mas é importante a gente falar dele, né? Eu não sou a favor de proibir raças que não sejam raças, no caso, assim, que estão perdendo qualidade de vida. Veja bem, por exemplo, vamos pensar num pug, que é um braquiocefálico, né? Eu adoro a raça, mas a gente sabe que dependendo de como ficar esse cruzamento, essa seleção, né? De um pug cada vez mais com focinho curto, com mais pecinho curto, cruza para ter um mais curto com outro mais curto, tá entrando para dentro da cabeça dele, ele não respira, ele quase morre, tudo é hipertermia. Então, quando começa a afetar nessa questão de saúde, bem-estar, qualidade de vida, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Por que está chegando nesse ponto? Então, isso é papel da galera da reprodução. Mutação, né? Na verdade, é uma seleção genética, né? Então, é quando um com uma característica cruza com o outro da mesma para a gente intensificar aquela característica, sabe? Mas isso vai intensificando características que podem fazer mal para o próprio cachorro. E aí, nesse caso, é importante a gente questionar. Quando a gente está falando de um cão, por exemplo, o Pitbull, o Rottweiler, que são raças que a galera já tem esse certo preconceito, a gente tem que tomar cuidado, porque o Pitbull, apesar dele ter na sua genética, né, muitos cães foram usados para rinha no passado, a gente sabe que o pitbull, ele tem uma capacidade de docilidade absurda. Eu já perdi as contas de quando eu vejo um pit, eu fico muito mais feliz às vezes do que quando eu vejo um show, que eu já sei que eu fico... Mas assim, até o próprio show, ele pode ser um baita cachorro, para não falar um palavrão aqui, entendeu? Porque vai muito de como se cria mesmo, de como você entende sobre a raça. E aí é onde eu quero chegar. O dono do pitbull, ele tem que saber sobre a raça, ele tem que saber. E é isso que me pega, porque a galera às vezes pega o cão sem saber do que esperar do cão, porque é um cão que tem um enorme potencial para se dar bem com crianças, com pessoas, mas ele exige que a pessoa tenha conhecimento sobre a raça, que ensine o que precisa ser ensinado, que tenha um bom período, lembra que eu falei no começo, de socialização, entender sobre esse primeiro ano de vida é fundamental, entender sobre sinais, expressões corporais de quando o cão tá bem ou não tá, o que é dor, o que é desconforto, porque se você pega um cão desse porte sem entender sobre a raça, é muito perigoso, porque um pincher, às vezes dá muito mais, eu falo que o pincher ele é muito mais raivoso do que o pitbull, mas o estrago é bem menor, então a pessoa acha até engraçado, coitado do pincher, que às vezes ele tá, passando estresse, dia após dia de estresse, mas o estrago é pequeno, então ninguém dá muita atenção. Agora um pitbull, mas a questão é o conhecimento. Então, falta conhecimento mesmo. Eu brinco na minha profissão que
muita gente culpa a genética. Na realidade, a genética ela é moldada com o ambiente que você acabou de exatamente. falar. Então, é muito ruim quando você tem essa situação. Não, a culpa é da genética, é isso. Não. A pessoa, né, no nosso ramo de trabalho aqui, que é, por exemplo, a obesidade. Eu sou gordo porque eu tenho excesso de peso, sou obeso por causa da minha genética. É ruim? Não. A sua genética não é ruim. O que foi ruim foi o ambiente ou algo que você foi colocado. Então, é mais ou menos isso, né, que você quis dizer. Exatamente. O ambiente, a criação e como foi esse cão desde a hora que ele nasceu, se ele foi separado precocemente da mãe, da ninhada, como é que foi o estímulo lá no canil. Então, é o que eu falo. O problema não é a raça existir, mas é a falta de conhecimento que, se a gente vai acumulando isso, aí acaba dando o foco do ruim para quem não devia, na minha opinião, sabe? Que é o cão, né? O Marcelo, eu queria voltar no assunto do cachorro-orelha, só com uma dúvida. Eu vi no seu Instagram você comentando, dizendo que o buraco é muito mais embaixo, né? Aí você comentou de jogos, eu vi você falando de jogos que estimulam desafios. E aí me gerou uma outra dúvida em relação a essa fiscalização. Eu consigo acessar, é fácil acessar um jogo que vai me dar esse tipo de desafio? Qualquer um acessa? E aí, vamos dizer, o órgão fiscalizador, quem que é o órgão que deveria fiscalizar para derrubar esse jogo? É o que todo mundo, é complicado, né? Porque eu tenho contato... Deep Web? É o quê? É como se fosse. Na verdade, hoje em dia, esses desafios, a maioria acontece pelo Discord, que qualquer um pode acessar, né? E eu converso muito com a delegada Liz, que ela coordena, eu esqueci o nome ela coordena esse núcleo de proteção digital, onde hoje, inclusive, ela falou que tinha uma galera fazendo uma ação, acho que em Florianópolis, porque eles acabam como se estivessem ali dentro, observando e buscando crimes digitais para acionar e salvar uma vítima antes que aconteça o pior. E dentro desse trabalho dela, ela vê de tudo, né? E foi quando eu me conectei com ela, porque ela começou... na verdade, eu vi esse caso Orelha, eu vi o que aconteceu, eu vi uma postagem dela, e aí eu chamei ela para conversar, e eu falei, isso pode ter sido um desafio da internet? Ela falou, não só pode, como provavelmente foi. Eu falei, me explica mais, porque até então eu não sabia disso. Aí ela, vou te explicar, mas você tem estômago? Aí eu pedi pra ela parar no meio da nossa conversa, assim, porque eu falei, não consigo, né? E assim, resumindo, existem hoje desafios na internet que envolvem como se fossem arenas digitais com 600 pessoas, no caso crianças, adolescentes, pessoas, adultos, assistindo um ato de maus tratos, um crime mesmo. Mas aí, no caso, quem tá praticando teria que filmar. Ele filma. Então, a gente corre ainda o risco de ver o vídeo disso tudo. Porque, na verdade, isso tá dentro da plataforma, né? Isso foi passado, inclusive, no Fantástico uma vez. E agora, depois do caso Orelha, foi passado de novo. Eu não sei se eu fui a primeira ou alguém já tinha comentado isso, mas depois que eu usei essa expressão, o buraco é mais embaixo, saiu inclusive no Estadão. O Estadão publicou essa frase, o buraco é bem mais embaixo. Aí o pessoal, foi você que falou. Eu falei, não tem problema, o importante é que seja falado. Eu não ligo pra essas coisas, eu falo, o importante é a gente colocar a pauta daquilo que é importante, do negócio, da urgência. E a delegada, ela usou uma expressão que é triste, mas ela falou que hoje, porque a gente tem, como é que fala? É como se a gente visse, como se fossem momentos, ciclos, né? Então já teve um momento da baleia azul, aí tinha aquela questão da criança que vai se machucar, aí tem um outro que envolve, às vezes, algo praticado com um irmãozinho, não sei o que lá, e agora o foco parece que tá mais nos animais, porque são mais vulneráveis. Então, gatinhos, filhotes, cães são geralmente os que mais sofrem isso, né? Será que pelo assunto ter ganhado mídia, né, nacional,
os jogos ficam em alerta ou você acha que não? Sim, eu vi que teve uma mudança, o Roblox tirou o chat, né, por conta da ação do Felca, e aí agora o Discord também parece que eles têm ali um certo filtro, né, de idade, de termo de responsabilidade, mas a gente sabe que hoje em dia a criançada, os adolescentes muito facilmente podem burlar isso, né, e acessar. O que me assusta, na verdade, é o não conhecimento dos pais. Outro dia eu estava sentada numa mesa conversando com uma pessoa e ela tem 2 filhos de 12, 13 anos, né? E aí você vê, os maus tratos cometidos pelos adolescentes, eles tinham 14. Então, 2 anos a mais, se a gente for pensar. E aí eu não sei por que a gente chegou nesse tema e ela falou, mas o que é isso? Aí eu falei, aí eu pensei, ela não sabe o que é, com certeza absoluta. Os filhos dela estão no Roblox ou no Discord, alguma coisa assim, porque não, é quase a totalidade dos adolescentes. Ela, eu acho que eu já vi isso, mas eu não sabia que podia. Então, assim, o que a delegada falou comigo é que muitas vezes o adolescente tá no quarto e o pai tem aquela sensação de, tá no quarto, tá seguro, tá tudo bem. E não tá. Inclusive, é onde tá muito provavelmente acontecendo a maioria dos crimes no Brasil. Há muito tempo, né? Não é mais perigoso estar na rua, é perigoso estar em casa, no quarto mesmo. Aí, com inúmeros assuntos que a gente tá vendo, né? E agora, é isso que a gente viu. Um tempo depois do caso Orelha, a gente teve um caso de um cachorro que foi jogado de algum andar também, acho que no mesmo estado, e também era um desafio de um jogo. Não é um jogo, né? É um desafio, é uma coisa que envolve, muitas vezes, a ameaça da vítima que está sendo ameaçada porque enviou uma foto ou alguma coisa assim, e aí ela precisa executar um ato, ou é dentro deles quem é o maioral e tal, e acaba executando aquilo. E tem gente que assiste e enfim, aquilo vira uma loucura, entendeu? Eu acho que tem que ficar, então, ainda, né, o alerta para os pais. Sim. Eu costumo sempre achar, como professora, que eu me atento sempre num detalhe pequenininho. Às vezes tem algo acontecendo em casa, às vezes é algo, excesso de telas, às vezes tem tanta coisa. Por isso que eu falo, a gente volta para aquela coisa de que é na escola, é no ensino que a gente tem que ir, porque às vezes os pais, eles não vão fazer esse papel que deveriam fazer. Então, se a gente está perdendo a linha da criança e do adolescente hoje, a gente está vendo coisas que são absurdas, né? Ainda mais junto, em paralelo com essa falta de controle que a gente também está tendo com o digital, a gente tem que ir na raiz do problema, né? E aí eu vou falar como mãe agora também, para deixar esse alerta para os pais, porque eu sei as coisas que a gente ouve no contexto escolar, né? Eu trabalho o dia todo, eu tenho 2 filhos, eu não posso, eu não tenho horário de almoço, ele sai, ele já vai sozinho para casa. E eu chego cansada, aquela história toda, eu não dou conta de olhar tudo isso, né? De repente, meu filho fez tudo isso. E aí eu vou falar uma coisa que eu ouvi de uma senhora de 82 anos e pra mim foi a melhor resposta. Não tenha filho se você não quer ter o trabalho de criar esse filho, porque dá trabalho mesmo. Igual ter cachorro, né? Igual a mesma pergunta que você falou, quem não pode ter cachorro? Exatamente. Tudo bem, então eu já tive o que fazer. Dá um jeito. Porque você tá formando um ser humano pro mundo. Que pode matar um cachorro. E se ele tem frieza de matar um cachorro, mais pra frente isso daí vai dar mais algum problema. Sim. Porque a frieza tá ali, né? Existe. Eu acho que é chocante, né? O meu pai me falou uma frase que eu nunca esqueci. Com filho a gente não pode ter preguiça. Com bicho também não, né? Porque são vidas, né? São vidas. E a gente sabe que existem várias realidades no Brasil hoje que envolvem a questão do poder aquisitivo da pessoa, de onde ela veio, mas, de novo, falta, às vezes, orientação que vem desde a infância. Por isso que eu falo muito da importância da gente ir lá no coração do problema. Porque, às vezes, em casa ela não vai conseguir, no meio que ela vive ela não vai conseguir. E aí a gente tem que, em algum momento, interceptar essa criança. Ensinar para ela o que é certo e o que é errado, né? Eu fico aqui, desejosa de que esse protocolo eu também. Desse certo, esse projeto de lei dê certo, porque a gente precisa mudar isso. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas no futuro vai fazer bastante diferença. Sim. E se qualquer coisa que você precisar,
Nós estamos aqui eu vou pra precisar. apoiar. Eu vou Vamos. precisar Se de precisar todo o colher apoio. assinatura, se precisar de Isso botar já a tem, boca tá? no trombone, então. Já tem. No meu Instagram, eu deixei nos meus destaques o link pra gente colher assinaturas, porque é uma forma também da gente colocar mais força nisso. E essa assinatura é digital? É digital. Ai, que é bacana, digital. ó. Marcela Barbieri, né? assinatura. O Instagram. Meu Instagram é marcela.barbieri. E se você conhecer algum deputado, Pronto, né? Quanto Vai mais lá. pessoas a gente conseguir um vereador, passar. porque o vereador chega no deputado. Então, assim, eu não tenho acesso ao deputado, mas o vereador da sua cidade tem. O compartilhamento dessa informação nas redes sociais, assim, que vai gerar outro compartilhamento, que aí a gente já consegue ir passando a informação adiante, já faz uma enorme diferença. Então a gente vai fazer um poderia- movimento Poderia aqui. movimentar, né? Movimentar a cidade, os vereadores da cidade. Vamos fazer um Opa, vamos movimento ficar um no Dom convite. Lopes Cast para que isso aconteça. A gente tem um... Eu costumo dizer que a família Dom Lopes, que ela chegou há 15 anos numa choperia, ela só tem gente antenada, comunicativa. Eu sou extremamente feliz com as pessoas que estão ouvindo a gente. Você não tem noção de que legal que é. Então a gente quer pedir pra você que está aqui nos ouvindo, se você conhece, e eu sei que tem gente aqui que conhece, hein? É o apoio mesmo. O apoio. Compartilha o que a gente está falando para chegar no maior número de pessoas. Vamos levantar e fazer um movimento. Isso. A cidade de Cruzeiro tem 80 e tantos mil habitantes. Aqui a gente já consegue 50 mil Nossa, assinaturas. seria lindo. Não Já custa vai ajudar nada, muito, né? muito, muito. Entra lá, marcela.barbieri no Instagram dela. Faz a assinatura digital para que a gente tenha essa educação nas escolas. E eu acho que tem uma coisa legal que pode acontecer antes da lei ser aprovada, é que as escolas particulares, elas costumam abrir portas para novos projetos, independente se tem lei ou não. Sim. Isso é legal. Né? Então, assim, você pode começar um projeto Sim, sim, nas sim. escolas particulares para que seja um projeto piloto e para que ganhe mais força. A gente, agora eu tô em comunicação com a secretária daqui, né? E a gente já tá. O prazo o nosso plano é já começar mesmo. Já tem o dia, mas começar com a vivência, as visitações o mais breve possível. Então eu vou deixar ela também ver a data, o calendário, né? A gente tem que ver toda essa parte com as escolas, porque também não pode mexer muito no calendário. Mas isso depois também é algo que não é, se você for pensar, não exige muita coisa, né? Não. Não. Porque quando eu sentei para elaborar essa PL, muitas dúvidas vieram de outras pessoas também. Precisa ser veterinário? Não. Um profissional que entende de comportamento, a gente pode... ONGs, a própria população, eu tenho o Parque Pet no Bosque aqui da cidade, então eu tô sempre em contato com tutores de cães que são muito sociáveis. E quando eu toquei nesse assunto, né, com 1 ou 2 tutores, fala: nossa, eu ia amar que o meu cachorro fizesse esse papel na escola, porque pra pessoa também é muito legal ver o cão dela contribuindo com isso. Então acho que todo mundo quer se unir para essa causa em prol disso, sabe? Tá todo mundo querendo fazer dar certo. Então, eu tenho certeza que vai sair, vai dar certo, vai ser aprovado. Porque, graças a Deus, nós temos muitas pessoas que amam os animais. Graças a Deus. É que essa minoria, eu não sei se é minoria, mas essa galera que não ama faz um barulho que dói. Sim. Mas a gente tem muita gente. A gente é mais forte. A gente é mais forte porque a gente tá falando de um ser que tem um amor que não existe tamanho. Sim. Eu costumo falar pro Leandro, eu me sinto tão amada. É um amor incondicional. Ama. É um amor. Eles é? dão um amor pra gente que eu Incondicional. não sinto. É claro, é diferente, mas você não sente um amor desse todo dia. Você pode estar cansado, suado, você pode estar mal-humorado. O meu cachorro, ele está de prontidão. Ele não tá nem aí. Nem aí. Não. Se você é rico, se você não tem dinheiro, se você é feio, bonito, né? Ele não tá Perfeito. nem aí. E ele tá de prontidão pra levantar com a gente o tempo todo, a qualquer momento, 24 horas, o tempo todo. É isso. Como, gente, eu ouso dizer o seguinte: você que não é amado ainda por um cachorro, você tá passando pela vida de uma forma muito triste. Porque é uma coisa surreal. É uma delícia. Né? Eu pratico cachorrismo. Aí, é isso. Mas é isso. Engraçado, por que será que antigamente... Agora me deu essa dúvida, você falou cachorrismo.
Eu não sei se vocês conhecem o termo, quando você vai ofender alguém, você fala, você é um cachorro? Eu acho mó legal, né? Pra mim é um elogio. Uma gatinha tudo bem, mas é um cachorro, Vocês já né? ouviram falar sobre isso? Mas, tipo, ele é um cachorro? Por que ele é um sei, cachorro? também não Devia sei. ser um elogio. Não sei, devia ser um elogio. Porque ele fugia, né? Pra pegar algumas. Pode ser. Eu acho que é nesse sentido. Entendi. Pode ser. Eu não sei, tá vendo como a gente é inocente, pura? A gente não sabe. Eu não sei, de É repente... vindo de um cachorro nosso que era terrível, que pulava até o muro, né? Pode ser. Pode ser. Pra dar o rolê dele. Mas injusto esse xingamento aí. Devia ser elogio, né? Você é um cachorro. Eu acho. Cachorrão. Você falou da escola particular. Olha que legal, a escola particular tem tantas datas, né? A escola particular tem um calendário imenso. Tem calendário de pai, de avô, de não vô, Por que não colocar um day pet? É o dia que a gente tem, né? Na escola da prefeitura. Na escola da prefeitura, por que não a escola Mas particular? vai dar certo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza também. Nós vamos levantar essa campanha para que ela aconteça. E o mais importante, você que está ouvindo a gente, que de repente vai falar, nossa, tudo isso por conta do cachorro, que tem essa opinião e esse pensamento, né? Na verdade, é com você que a gente tem que falar, né? Para você entender que muita coisa que a gente ouviu há 40, 50 anos atrás foi ultrapassada. Sim. Né? Que o mundo mudou e a gente está entendendo que o cachorro tem sentimento, ele tem emoção, eu estava te contando antes da gente começar que eu tenho um cachorro que fez uma cirurgia essa semana e o meu outro cachorro, ele é mais novo, esse que operou tem 10 e o outro tem 5. E o de 5, ele é espoleta, ele corre, ele é apaixonado nesse cachorro de 10, que nem é tão apaixonado por ele, para o outro. Mas, e a nossa preocupação era, nós vamos trazer o cachorro operado para cá, mais velhinho, faz o que com o outro? O outro virou um maduro. Né? Eu não sei como, mas ele está entendendo que o outro cachorro tá doentinho, precisa de cuidados, ele costuma ser muito ciumento, primeiro sempre é tudo ele, para depois o outro. Agora a gente chega no outro e ele tá simplesmente assim. Eu falo, gente, ele tá entendendo que o cachorro tá precisando de cuidados. Então, você que não tem tanta, né? Eu tenho uma pessoa bem próxima minha que sempre fala pra mim, a Débora trata os cachorros igual humano. Ele fala assim, não gosto. E aí até vou entrar num assunto que eu quero agora, que é o cachorro na cama, né? Ele fala, nossa, Débora deixa o cachorro subir na cama, que nojo. Ele fala assim, eu nem ligo. E aí, explica pra gente, cachorro que sobe na cama do tutor, que dorme na cama. Fala pra gente sobre esse assunto. Antigamente, né, a gente tinha um entendimento pouco sobre a forma como o cão domesticado, ele realmente compreende ali a rotina familiar e tudo mais. Porque a gente tem as pessoas, elas não sabem que o cão não descendeu diretamente do lobo, né? Ele tem um ancestral em comum, ele tem muitas características, né, que a gente não podemos ignorar, mas ele não é um lobo. Então, assim, ele também não é um humano. É importante que a gente entenda que hoje a gente trouxe o cão para perto de casa, o cão, ele nesse processo de evolução e domesticação, ele acabou segurando muitas características até sociais que não tinham no passado, que hoje o cão moderno ele apresenta, né? Tem várias questões que o cão hoje apresenta e que no passado a gente não tinha. Então, o que isso quer dizer? Ele não é um lobo, então, assim, as pessoas hoje, elas encontraram um lugar dentro de casa, às vezes na cama, pro cão e tá tudo bem. Não tem nenhum problema isso. Muitos adestradores falam, mas isso deixa o cão mimado, isso deixa ele achar o líder da casa. Não tem nada a ver. Não sou eu que estou falando de novo. Eu sou a pessoa que fala através de estudos. Não tem nada a ver. A questão é que o cão, ele não pode ser tratado como um humano e a gente esquecer que ele tem as necessidades básicas caninas dele, porque ele nunca vai deixar de ser um cachorro que precisa farejar, que precisa roer, que precisa gastar energia, que precisa, né? Então, é errado a gente tentar trazer não é errado, eu não acho que é errado a gente humanizar nesse sentido, mas de esquecer que ele precisa
conviver e ter uma rotina canina, porque aí começam problemas comportamentais. Ele vai latir muito, vai apresentar compulsão por lambedura, vai fazer um monte de coisa pra chamar atenção, muitas vezes ficar reativo, porque essa pessoa, ela pegou achando que seria um bebezinho de colo, um bibelô, e ele é um cachorro. Mas não tem problema a gente criar um cachorro como um cachorro e ele poder dormir na cama com você. Hoje, o meu cão, o Cirilo, eu tenho um cachorro, né? O Cirilo. No meu Instagram, a galera conhece o Cirilo. E o Cirilo, por muito tempo eu não dormi com ele. Porque eu falo que, gente, ele sonha alto, ele sonha, ele late dormindo, ele rosna dormindo. É um sono REM dele, que é aquele sono de... Ele me acordava, então ele me atrapalhava, porque ele dorme pesado. Eu falo que pode cair um mundo que ele dorme pesado. Só que ele late, ele rosna, tipo assim, o sono REM dele é bem alto. E eu acordava, tipo assim. Eu acordava. E aí, o que acontece? Hoje, a gente não gostava de dormir junto, mas hoje o Cirilo tá com 11 para 12 aninhos. Aí, eu já tô notando vários sinaizinhos de velhice nele, tal. A gente acabou de mudar pra uma outra casa e, por coincidência, nessa mudança, um dia ele acabou dormindo do dia e agora a gente meio que dorme junto. E assim, isso não afeta em nada o comportamento do meu cachorro. Ele não acha que ele é o mais dominante, o alfa da casa. Ele não é o que não começou a ter ansiedade de separação por causa. Não, porque a gente manteve uma rotina saudável. E eu mantenho as necessidades básicas caninas dele sendo atendidas, né? E isso que é importante as pessoas entenderem. Não tem problema dormir com um cachorro. Lá em casa eles não dormem, porque são dois e um é E aí médio fica todo porte, mundo outro na é grande, cama, um cabe na boa. cama. Não dorme, mas assim, ele tem um comportamento super engraçado. Esse mais novo, que eu levanto um pouquinho mais cedo que o Leandro, eu saio da cama e vou ao banheiro. Quando eu volto, ele já está no meu lugar, deitado, com a cabecinha no travesseiro. Cheirando o seu cão. E enquanto eu tô ali me trocando, me arrumando, ele tá deitado ali. Mentira. E a gente tem um puff na beira da cama, o puff virou deles. Eles dormem lá. Eles dormem lá, troca de caminha às vezes, mas assim, quando a gente chega em casa, eles correm pro puff pra ficar na nossa altura, pra fazer carinho. E fica ali. Eu falo que o importante é o sono, né? Não tem, então, assim, não tem a regra, pode ou não pode. O importante é respeitar a qualidade de sono das duas espécies, do cão e do ser humano. Porque temos ciclos de sono diferentes. E eles dormem pra caramba, né? E assim, ao mesmo tempo que eles dormem, eles têm um ciclo de sono diferente do nosso. Então, às vezes, é um cão que desperta muito e vai te atrapalhar, ou vice-versa também. E isso não pode acontecer. Então, o importante é o sono estar sendo respeitado. Se tem muita casa que funciona bem dormir junto, tem casa que não funciona. Igual eu, há pouco tempo atrás, não rolava. Entendeu? Então, é isso. Mas não é que não pode. Não é mais... Lá em casa, eles dormem a noite inteira. Aí clareou o dia e acorda só o Leandro pra abrir a porta pra ele urinar. Eu nunca. Eu só incomodo o Leandro. E o que mais me impressiona é que a gente tem uma rotina de horário pra dormir, né? Fecha tudo, vai pro quarto, eles dormem lá com a gente. O dia que a gente sai da rotina e passa um pouco, tipo um fim de semana que a gente tá recebendo alguém em casa, eles vão pro quarto. deu a hora deles dormir, eles vão Eles pro quarto. somem. É isso mesmo. É impressionante, eu falo de Condicionamento clássico puro, isso, gente. Eles é vão isso pro mesmo. quarto dormir, acabou. E às vezes levanta, tipo, no meio da noite, tipo... Tipo, o que vocês E aí, estão fazendo? gente, Vamos pelo amor de dormir, Deus. acabou a festa aí, por muito favor. barulho. Exatamente. O outro, no começo da festa, ele já vai. Porque ele não gosta de muito de pessoas. É antissocial totalmente. E vai pro cantinho de refúgio dele, pronto. Vai. A visita entra no portão, ele vai pro quarto. Aí pronto. E ele fica lá o tempo todo. Até ele sentir o cheiro de alguma comida, mas ele fica lá, né, Lê? Até requerer alguma coisa. Mas é isso. É isso. Eu tava aqui pensando sobre a lei, sobre o projeto de lei, e de repente eu fiquei esperançosa pensando que há uns 40 anos atrás, nós tínhamos animais no circo. Sim. E hoje não tem. E hoje não tem mais. Sim. Hoje todo mundo entendeu Sim. que um leão, que um tigre, um elefante Sim. não podem viver daquele jeito e tá tudo bem. Todo mundo já entendeu. Sim. As crianças nem sabem que já se viu animais desse porte Sim. no circo. Então pode ser que daqui 5 anos Ah, sim, eu acho seja que um sim. absurdo Sim. alguém judiar de um cachorro, porque lá atrás alguém fez um projeto de lei que falou, não vale mais a pena. Sim. Não é? A gente tá evoluindo, Sim, de certa forma. De certa forma, sim. Faz tempo que essa lei de animais no circo Tirou. existe, não é? Faz tempo. Faz tempo. Até ser feito a gente acha que é absurdo Que ou não- impossível. que não né? vai rolar. Até alguém fazer. Depois que alguém fez e concretizou, poxa vida, deu certo, né?
A gente vê muita informação apanhada do que o cachorro realmente enxerga. Se ele enxerga cor, se ele enxerga embaçado. O que de fato tem comprovado que ele enxerga? Os cães, eles enxergam e na predominância as cores azul e amarelo, mas tem um pouquinho mais assim de tom para fora ou para dentro, mas numa predominância dessas duas únicas cores, né? E o resto fica meio que no cinza. Aí são tons diferentes de cinza, mas o azul e o amarelo são bem predominantes nos cães. E a nitidez é normal? Aí o que acontece? O globo ocular do cão, ele é diferente do nosso. O nosso, ele é muito bom para enxergar no claro, né? E não muito movimentos, e sim distâncias, sabe? Já o cão, ele enxerga muito bem na penumbra, né? Diferente da gente. E ele tem células, né? Que são compartimentos ali do globo ocular que são responsáveis também principalmente pela captura de coisas em movimento. Então, o que faz movimento chama muita atenção do cão. É diferente do nosso, que tem, então, uma capacidade de enxergar melhor no claro e numa distância maior. E o cão é mais o movimento e mais na penumbra, né? E junto com essa questão da variação das cores. Tá. Tudo pensando na caça, no que ele, né, sobreviveu através da caça. Algum tipo de adestramento você usa cor? Uso. Eu uso cor muito para diferenciar potes de comida. Então, quando eu quero trabalhar muito que um cachorro rouba a comida do outro. Então, a gente faz muito treino de autocontrole, limite, envolvendo cores. Então, o cachorro A come sempre no potinho azul, que fica nesse lugar da casa, e o cachorro B, o potinho amarelo, que fica nesse lugar. Então, facilita muito pro cão entender o proposto e não ficar indo de um canto para outro, tentar roubar a comida. Brinquedos também. Você vê que tem muitos cães que têm preferência por brinquedos. Se você for ver no pet shop, tem muitos brinquedos que são muito no tom azul e amarelo. E agility, né? A cor do agility, geralmente, que é aqueles obstáculos que a gente vê, são azul e amarelo. Por conta disso também, para facilitar pro cão enxergar. Meu cachorro não gosta de nenhum brinquedo que a gente dá pra ele. Ele gosta de papelão. Qualquer entrega que chega, Shopee, Mercado Livre, ele acha que é pra ele. Ele pega, todos os potinhos, as caixinhas que chegam, é dele. É dele. E o brinquedo tá lá. Gasta uma nota. Mas você vê que o cachorro, ele aprende muito por imitação. Então, tudo que a gente mexe muito, aguça a curiosidade do cão de mexer também. Então, ele cresceu em volta do seu lado, vendo mexer em carregador de celular, calçando chinelo, pegando encomenda, caixinha de remédio. Então, o foco deles, tapete higiênico. Quantos casos de cachorro a gente não vê que destrói o tapete higiênico, né? De tanto ver o dono trocar na frente dele. Meia. Meu cachorro ama meia. É o momento da gente colocar tem a meia. Tem seu cheiro, você manipula muito, tem seu cheiro, você vai atrás dele se ele pega, faz o cabo de guerra. Olha que da hora. Muito mais legal que uma bolinha, ué. Bolinha não tem graça. Meia, lá em casa a gente dobra as meias e vira tudo prêmio. Pronto. Meia caixinha. Mais uma coisa. Você tem algum curso gratuito para o pessoal baixar, algum básico assim? A gente alguma tem. Apostila, né? No meu Instagram, eu tenho ali no link que tá na bio, né? Eu tenho lá os meus infos, produtos. Então, eu tenho um curso do SOS Filhotes, que é o curso pago. A comunidade também, mas a comunidade ela é um preço bem acessível, que é tipo R$39,90 por mês, sabe? Eu falo que é um café que você toma aí, você já tem um mês inteiro de acesso às aulas, suporte, bem legal. E o que tem nessa comunidade? Tem aulas de adestramento, tanto teóricas quanto práticas, gravadas por mim mesmo, né? E então é uma assinatura que você, igual a Netflix da vida, inclusive a vitrine dela, que eu falo, a página principal, eu me inspirei na Netflix para ficar bem fácil para as pessoas, que é voltada pro dono mesmo do cachorro, né? Apesar de que tem uma aba exclusiva para profissionais, que a minha ideia é que os profissionais possam discutir caso, tipo um ambiente seguro, onde você possa aprender. E o dono de cachorro que quer ter um cachorro adestrado, lá ele consegue ter um cãozinho adestrado, tem tudo. Todo mundo consegue adestrar? Todo mundo. Essa é uma dúvida, né? Todo mundo, inclusive. Tem uma frase que eu falo muito, que eu gosto muito de falar, é que o adestramento não tem relação com força, e sim com técnica. Então, eu falo que se precisa de força é porque provavelmente está faltando alguma técnica, sabe? Tem uma menina que ela é uma americana,
se chama Sarah. E eu sempre lembro dela quando eu vou falar sobre isso. Ela é tetraplégica, né? E ela faz vários comandos com o cachorro dela. Aham. Ela ensinou apenas com free shaping, que é a aproximação que a gente fala que é deixar o cachorro ir descobrindo o que precisa, com um pouco de indução que ela estava conseguindo, mas o cão dela, ele senta, ele fica, ele vem, ele gira, ele vai pro place, que é a caminha, e ela não, sabe, ela mexe a mão, talvez um pouco do rosto, e ela conseguiu ensinar um cachorro. Então eu falo, para você ver o poder do ensinamento, que qualquer um consegue. Tem uma senhora que eu atendi ela no final do ano passado, ela tem 2 dog alemão, tipo um cavalo, né? E é uma senhora de 70 anos, ela fez aula online. Era mais difícil para ela falar comigo no celular do que adestrar o cachorro dela. Ela pegou numa facilidade o comando que eu passei e tudo. Ela tava com dificuldade de achar o botão do celular. Mas eu encaminhei pra ela toda a postura. Ela mora em outro estado. Eu nunca vi ela pessoalmente. Pra você ver. Então, até online a gente consegue fazer isso. E tem Legal. idade certa do cachorro pra adestrar? Não. Ou chega uma hora que não dá mais? Não, é uma outra dúvida boa também. Não tem idade mínima nem máxima pra aprender. É. A gente só adapta igual criança. Tipo, é mais fácil você ensinar uma criança do que um senhor, Aham. né? Mas ele também tem... A gente fala, a neuroplasticidade, as sinapses acontecem também, mesmo sendo um cão idoso. Então, ele também aprende, só que é um processo diferente. Quanto antes a gente puder ensinar, melhor. Não existe cedo demais. Mas é assim, quanto antes você começar, melhor. Tá. Porque o cão nasce e já começa a aprender. Aí a gente vai adaptar esse aprendizado de acordo com o tempo de É o vida sonho dele. de todo mundo, né? Que o cachorro Sim. atenda os comandos. Bom, ó, você pode fazer online, o cachorro não tem idade. E em quanto tempo uma média, um cachorro, você consegue um comando básico? Sentar, não pode... Se eu falar pra você que em um dia esse cão ele já consegue aprender o básico, dependendo Olha, do cachorro, da idade, né? A gente fala também às vezes uma debilitação que esse cão pode ter, tudo a gente tem que adaptar. Mas se for um cão, vamos pegar um cão ali, né, de 4, 5, 6 meses, um cão que tem interesse pela recompensa, seja ela alimentar, seja o brinquedo, seja o carinho, mas tem que ter um interesse. E o alimentar, ele funciona muito bem para induzir, ensinar algo novo, né? O tal do petisco ou a própria ração. Em um dia ele já aprende o básico Legal. e ali. Então, agora, existe o aprender hoje e ele armazenar aquilo no HDzinho dele e ele replicar aquilo depois. Isso é academia, né? Repetição, Constância. é treino. Igual academia. Você não vai ir pra academia uma vez e vai sair forte ou entender aquilo. Então, é constância, repetição, que aí sim aquilo vai se consolidar como uma aprendizagem, uma memória que ele vai levar pra frente. Meu único sonho com o meu cachorro, um só, né? O outro fica. É que ele entendesse que ele não precisa fugir. Esse mais velho, o sonho dele é todo dia ir pra rua, dar meia hora de voltinha. E o outro, você pode abrir o portão a hora que for. Ele fica sentado ao meu lado. Se eu estiver ali limpando a garagem com o portão aberto, ele tá olhando pra mim, esperando eu falar, vem ou vai. Mas eu não adestrei, é dele. Esse foi adotado. E o outro, que já veio livre, vamos dizer assim, né? E ele morou no sítio muito tempo com a gente. Quando a gente trouxe ele do sítio para casa, eu acho que ele se sentiu um prisioneiro, porque ele tinha um mundo. Sim. E de repente ele veio para uma casa que o mundo não tava ali. Eu acho que ele sempre pensa que o mundo tá lá. Sim. Ele Ele não- só dorme aqui. Ele não perde a oportunidade. Se abrir o portão, ele sai como se não houvesse vida, ele volta. Mas ele precisa andar meia hora. Eu queria que ele entendesse que ele não precisa sair correndo. Porque a gente leva ele pro sítio, ele Sim. anda muito. Só que é nos fins de semana, né? Todo dia não dá. Se você for pensar, e na verdade o que eu vou te falar vale pra tudo que a gente quer ensinar. A gente tem que mudar o mindset da cabeça, né? Que você já pensou assim, eu queria que ele não fugisse, né? Então vamos mudar a pergunta. O que eu preciso ensinar pra ele não fugir? Aham. Então é antes do erro, né? Eu preciso ensinar o quê? Senta e fica. Só que não dá pra gente já chegar e falar fica. Se você não ensinar o que é o conceito do senta e do fica, aí eu nem tô falando de portão ainda, nem tô falando da situação real, quando tem um cão passando na rua. Tô falando num ambiente tipo escolar, vamos dizer assim, sem estímulo. Então é na sua sala, ensinar, treinar, consolidar o aprendizado e aí então aplicar dentro de uma situação real. E eles aprendem
qualquer coisa. Qualquer raça? Qualquer raça. Tem uma raça que é mais espertinha que a outra? Uma que é mais teimosa? Porque esse que foge, eu tenho a sensação que ele só faz o que ele quer. Tem. Ele mora na mesma casa que o outro, a gente, tipo, trata igual. Ele tem alguma raça definida? Ele é um Beagle. Ah, então um Beagle. Eu ia Só falar faz dos o que mais ele quer. teimosos. Tá explicado. Era isso aqui que eu falava. Olha que eu já fico feliz e satisfeito que ele volta. Mas essa raça é sensacional, gente. Ele é Eles são sensacional, muito tudo bem, legais. mas assim, ele só faz o que ele quer. Ele não aceita carinho. É. Só quando ele quer. O Beagle, ele tem uma genialidade que eu falo bem forte, assim, eles têm uma opinião muito forte. Muito. Muito agitados, mas eles são, o que eu falei, aprendem. Ele quer aprendem. andar. Ixi, depois eu te mostro uns aluninhos Beagles meus, assim, que são super, você fala, não é possível. Eles aprendem Eu tô agora no São Não É super Possível. Eu vou comprar esse curso. Vamos. Eu vou aplicar, que eu quero saber. Ele vai fazer 10 anos agora. Eu quero saber se isso vai dar certo. Porque Vai. ele, Aprende rápido. com tudo, não é só com essa questão de ir pra rua. Sim. Às vezes a gente quer fazer um carinho nele. Você põe a mãozinha nele assim, ó, ele tira a cabecinha e sai. Ele não quer o carinho Ele é naquela complicado. hora. Mas na hora que bate na cabeça dele, Aí ele dá quer. a cabecinha. Mas olha que coisa boa, se você for pensar. Vamos pensar na cabeça dele. E aí acho que isso vale pra todo mundo, porque eu sei que tem muita gente que pega cachorro com aquele objetivo de ter um cachorrinho no colo, fofinho, abraçar e beijar, e muitas vezes se frustra. Não, eu nem tenho essa ideia. Né? Mas o que eu falei do carinho é que tem muita. Eu falo que é preferível o cachorro ele saber como sair de uma situação que ele não quer, digamos assim, do Ele que se sabe fosse bem. um cachorro que não sabe sair e. Sabe, assim? Acontece muito. E aí eu falo, olha que legal esse cenário. Ele não quer, mas ele sabe o que fazer quando ele não quer algo. Ele levanta e Sabe. sai. Pô, que coisa importante. Independente. É o que eu falo. Por mais que pareça loucura, mas assim, é um cachorro que eu considero equilibrado. Porque o pessoal às vezes chega e fala equilibrado emocionalmente falando, acho entendeu? também. O pessoal fala, mas por que ele não ama? Porque ele não quer. E aí, que bom que ele sabe agir com o que ele não quer. Ruim seria se ele não soubesse, e aí ele morde, ele ataca, ele avança, morde uma criança, porque não soube ele sair, nunca- entendeu? Ele late Igual você falou, pouquíssimo. provavelmente esse é o cachorro que chegou visita, ele vai pro cantinho Ele dele. vai. Pronto, olha pra você ver. Ele se resolve, Se entendeu? resolve. Ele não fica reagindo e tentando morder a galera, essas coisas. Bom, vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta. Tá acabando. Sim, vamos lá. Você quer um café? Não. Quer água? Acho que eu queria uma água. Uma água Esse assim. copo tá cheio, só. Eu já deixei. Eu Ai, tenho... pronto. Tá acabando. A gente já vai liberar você. Relaxa, eu adoro falar, gente. Vamos lá. Eu queria perguntar do tempo de idade. Tem gente que fala que um ano vale 7, não, um ano vale 4, um vale 9. Então, quanto que aí já tá definido? Então, a gente tinha esse entendimento de que era 1 ano para 7, mas hoje não tem mais isso. Pelo menos os novos estudos mostram que isso varia um pouco de raça, de porte. Em tese, os cães de pequeno porte, eles tendem a ter uma sobrevida maior do que o dos cães de grande porte. Então, quanto maior o tamanho, isso acaba resultando um pouquinho menos na expectativa de vida. Mas não é mais 1 para 7, por exemplo. Então, varia um pouco com porte e tudo mais, né? E estilo de vida também, Estilo com de certeza. vida. Alimentação, isso faz toda a diferença. Né? Não adianta ter um cachorro de pequeno porte que não se alimenta bem, não tem uma qualidade de vida, e um de grande porte que tem todo esse... Isso é muito individual, sabe? Então, pensando na questão do envelhecimento, celular, tudo, varia um pouco com a raça e com o tamanho do animal. Então, um cachorro de médio, pequeno porte, ele pode chegar, se ele estiver bem tratado, Isso. feliz, e tudo isso que a gente tá falando. Dormindo na cama, com Ele ração vai, boa. ele pode Tem chegar até Tem cachorro que chega a 19, 20 anos, né? muito tempo, Mas né? uma média de 16, 17 anos hoje em dia. Tá, A gente e aumentou a médio, grande expectativa. porte, bem menos. Aí vai um pouco pra 13, 14, 15 anos. Meu Deus. O de grande porte. O Beagle costuma ser uns 15, E 16 o outro, anos. meu vira-lata lá. É porque ele é mistura, né? Com Border. É porque o Border ele chega a ser um médio porte. Como a gente aumentou a expectativa de vida do cão, hoje a gente vê muito disfunção cognitiva canina, que é o Alzheimer canino. Hoje é uma realidade mesmo, porque o cão agora que ele vive mais, né? A gente tá vendo mais casos disso. Por isso que é importante ter uma boa suplementação, alimentação e estímulo do cognitivo mesmo.
Agora as pessoas vão... Leandro e eu, a gente vive no mundo da suplementação, né? Você tá dentro de uma fábrica... Sim, eu tô vendo. De suplementação, Pois tem inúmeras cápsulas aqui, a gente vive no mundo da suplementação. Sim. E o Leandro é nutricionista, eu sou educadora física, então a gente bate na tecla o tempo todo de que se você não se alimenta bem, você precisa suplementar. Agora eu vou falar pra você, seu cachorro precisa suplementar. Fala da suplementação pra gente. É importante hoje, claro que... É o quê? Tudo. Na verdade, as mesmas exigências nutricionais que a gente tem para humanos, os cães, eles também têm as exigências nutricionais deles, né? E dependendo da alimentação, dependendo de alguma patologia, alguma coisa, a gente precisa fazer uma reposição ou suplementar, porque a gente sabe que aquele cão aquele nutriente vai fazer uma grande diferença para a qualidade de vida dele, vai prevenir muitas vezes uma oxidação. Então tem várias coisas que a gente precisa pensar que o cão hoje, que a gente, o mais individualizado possível, claro, mas também tem que ser um suplemento de boa qualidade, uma boa matéria-prima, né? Tudo é muito importante. Então o cão, a nutrição, ela é o coração assim da saúde. Não adianta o cão não ter uma boa dieta, não ter uma boa nutrição e a gente dá tudo, porque eu já até falou assim, eu vou dar um spoiler, não é a ração mais barata do mercado. Não é aquela coisa que a gente vai comprar, não é. Né? Mas só a ração é uma boa nutrição? Depende, assim, eu acho que... Vai faltar. Hoje, dependendo da ração, sim. Dependendo do que ele precisa. Dependendo porque eu sou muito fã do que a gente pode olhar para aquele cão, individualizar ele. Então, quando alguém pergunta isso para mim, eu sempre falo como é que o veterinário... Seria muito legal se esse cão tivesse um histórico preservado com o veterinário que acompanha ele desde sempre, para entender como foi essa questão de nutrição dele durante a vida, entender a saúde dele, se é um cão que tem alguma discopatia, que tem uma raça que tem uma predisposição a um problema ortopédico. Então, tudo isso é importante, mas geralmente é interessante, sim, ter uma suplementação envolvida. Vamos começar, então, com uma boa ração, fazer um exame e ver o que precisa suplementar. Tem um assunto, tem muitos vídeos na internet de pessoas influenciadoras, às vezes não é nem profissional da área, não é um veterinário, que está dando alimentos, comida, né? O cara vai lá, corta um frango, dá ele cru pro cachorro, dá junto com legumes. O que é isso, né? Só pra gente... Eu tenho amigos que estão fazendo isso, né? Tem uns que falam, não pode cozinhar, tem que dar cru. O outro, não, tem que cozinhar. Então, assim, tá uma loucura. Porque o povo joga na internet um monte de informação e fica todo mundo perdido. Poxa, vou parar de dar ração, vou fazer arroz. Vou parar de dar ração, vou cortar um frango inteiro. Na sua visão técnica e de ciência, isso tá certo, tá errado, pode associar? Que a gente tá voltando, né? Porque antigamente dava-se resto de comida pro cachorro. Eu, inclusive, quando era criança, me recordo. Na minha família, minha mãe misturava um pouquinho de carne moída com a raçãozinha, porque senão o cachorro não come só a ração. Sempre tinha uma comidinha ali pra complementar. Sim. Você tocou num ponto-chave também, que não é dar o resto, né? Porque a gente sabe hoje que as rações, hoje a gente tem excelentes marcas de ração, né? Muito boas mesmo, que se você for ver o rótulo, é um rótulo limpo, que eles priorizam ali a ausência de antioxidantes sintéticos, né? Uma matéria-prima de excelente qualidade, um balanceamento, você vê pelo extrato etéreo, você vê pela proteína bruta da ração. Tudo isso você vê que é um alimento de alta qualidade. E envolve talvez um custo mais caro, mas pela qualidade daquilo que entrega e como a gente entende que aquilo vai contribuir para a longevidade daquele cão, né? E existem o oposto. Se você olhar, existe que você olha e parece um pacote de salgadinho ali, que é porcaria. Então, assim, dependendo do que você está disposto a oferecer, tô falando de ração, é muito mais interessante uma alimentação natural, que tem que ser balanceada da mesma forma. Não é qualquer alimento, não é o resto que a gente come. Então, a gente precisaria, se a gente for falar de AN, ter um balanceamento para entender quanto que a gente vai colocar de
de proteína, de fonte de carboidrato. carboidrato, de gordura, e também ter uma inclusão mineral ali, uma suplementação muitas vezes vai precisar. Por isso que eu falo, dependendo da dieta padrão dele, da base, é necessário sim. E aí, se não for para fazer uma AN desse jeitinho, é muito melhor você dar uma ração boa, de boa qualidade. Então, depende do estilo de vida da pessoa. Tem pessoa que tenta começar com AN e aquilo não comporta, o cão não se adapta. De novo, individualizar. Não deu certo, então, por que não entrar com uma ração de excelente qualidade? Se a gente for pensar nesse padrão de ração, né? Agora, se você vai querer gastar um valor mínimo com a alimentação do seu cão, dependendo do que você for dar, se você fizer uma consultoria nutricional com veterinário, nutrólogo, tudo, um balanceamento, dependendo do porte do cão, fica mais em conta e é mais interessante para aquele animal. Então, é isso. Mas é possível você entrar com alimentação natural hoje, desde que balanceada, sabe? Feita por um profissional que sabe o que tá fazendo também. Inclusive, também eles não aceitam qualquer coisa, não. Cachorro. Então, dependendo... Os cachorros não comem muito. É por isso que ela falou, às vezes o cachorro dependendo, não se adapta, tem cachorro que é muito seletivo. Tem cão que é muito seletivo. Tem cão que tem alergia alimentar, que você tem que tirar um alimento, substituir por outro. Por isso é importante ter um profissional que sabe do que está fazendo, que estudou, que fez uma, né, que além da faculdade que eu falei da veterinária, esse conhecimento de nutrição precisa ser buscado fora. Então, é importante que seja um profissional que sabe o que está fazendo, porque... perfeito, não é só da comida, né? Mais um ponto importante, então, que a gente está batendo na tecla, que eu vou de novo naquela pergunta. Quem que pode ter um cachorro? Quem está disposto a tudo isso? Eu não dou conta de cuidar nem da minha saúde. Não vamos ter o bichinho, então. Se você tem opção de não ter, se você tem escolha, é o que eu falei, mas eu salvei ele, tava na rua. Tá, é um cenário diferente. Né? Ou eu precisava disso pro mas meu ainda emocional. assim você pode salvar, não precisa levar pra sua casa. São casos e casos, e eu entendo que existem situações assim, mas se você tem opção de pensar antes de... Então, sempre pense antes de agir, antes de pegar um bichinho. Marcela, no consultório, eu tenho alguns problemas relacionados à parte financeira do paciente. A gente sabe isso. A gente tem que entender o que o paciente tem de condição para pagar. Né? Uma suplementação, uma academia. A gente tem que gerir o lado financeiro dele. Eu acho que na medicina veterinária também é isso. Hoje, para todo mundo entender o que é uma ração boa, né? Não é aquela top, master, mas uma ração boa de preço. Pra pessoa falar assim, poxa vida, tô comprando ali de R$3 o quilo. Eu sei que R$3 o quilo tá péssimo, né? Mas de valores. Pra pessoa, a hora que ela olhar na casa dela, depois ela fala assim, poxa... Tá, então eu acho que eu prefiro não falar do preço e falar do que ela pode olhar no rótulo. Acho que é melhor. Porque sim. é mais interessante que ela olhe e saiba o que realmente vê. Porque não é nem pelo preço. A gente tem boas rações também, de um preço que não chega a ser a mais cara, mas eu assim... acho difícil o rótulo. Então, mas ó... Você tá falando isso daí, eu tô pensando, mas o que tem que ter no rótulo da raça? Eu aqui, ó. Então, ó, pra você ver, então... Pode fazer uma colinha depois. Sempre que você for ver uma ração, não se baseia pelo que você vê na frente. Porque na frente, você vai ver tudo lindo, né? Maravilhoso. Depende aí do marketing daquela marca que vai fazer um rótulo que fala, olha aí, tem tudo isso, né? Porque você pode colocar ali o que você quiser. Agora, vira para a parte de composição e níveis de garantia ali, né? Então, é interessante, por exemplo, que a gente não fique vendo grão, então milho, farelo de trigo, porque isso barateia muito a ração. Como fonte de carboidrato, o que a gente quer ver? Legumes, frutas. Você vê que não foge muito do que a gente já sabe, se você for parar pra pensar, né? Então, vê ali uma mandioquinha, uma batata doce. É o que tem que estar na composição da ração do cachorro. Uma quinoa, uma beterraba, cenoura, vagem, ervilha. Ervilha é uma boa fonte de proteína, ovo desidratado, ovo em pó, farinha de torresmo. Também a própria carne, né? Então, frango, a carne de boi, a carne de porco, suíno. Então, é você olhar e parecer que você está vendo um prato de comida, vamos dizer. É como se você estivesse vendo uma alimentação natural, igual você falou. Você está vendo os ingredientes ali e você olha e fala, isso é um prato de comida saudável, vamos dizer assim. Eu nunca olhei o rótulo da Olha, ração. então olha e depois... Depois você olha
e veja isso com esse olhar agora, Eu né? acho que muita gente compra ração igual a mim. Eu vou aqui, ó, essa daqui é Pela X, frente, essa aqui não é, pelo essa aqui tá valor, falando que tem mais, sabe assim? Sim. Porque eu nunca olhei, inclusive, muitas vezes a gente compra aquela que vem num pote que você não vê Na granel, Na granel. Que eu não gosto de recomendar ração a granel justamente por isso. Você não vê, e o armazenamento também, ele não é legal, porque em tese não é legal passar iluminação pro grão, né? E quando você abre o pacote, você tira a ração do pacote e passa para um dispenser, todos aqueles grãos já entraram em contato com o oxigênio e já começa um processo de oxidação. Então a própria validade daquilo já fica meio duvidosa, você não sabe, dependendo do que tem, essa oxidação pode gerar resíduo tóxico, inclusive, pode predispor a uma contaminação, né? Então, E você armazena essa comida como em casa? eu sempre recomendo armazenar dentro do próprio pacote. Tô fazendo tudo errado. Olha que legal hoje, então vocês estão Sim, estamos aprendendo. Eu comprei um pote desse tamanho, Passa tudo pra lá. aí eu compro aqui, passo É um pra lá. pote para armazenamento de ração. Não recomendo. Super lacrado. Inclusive a orientação do próprio fabricante, né? Porque o rótulo, ele foi feito para proteger a ração. E até os níveis de garantia que estão lá, eles se baseiam que a ração ela vai permanecer ali, né? Porque uma vez que você tira, e como a gente vê no a granel, por exemplo, não tem como garantir nada mais ali, né? Saiu daqui. Então, o certo mesmo é a gente abrir o mínimo possível o pacote para a gente poder tirar o que vai consumir. No dia, se quiser tirar do dia, colocar ali numa vasilha que não tem passagem de luz, porque aí dali você divide para 1 ou 2 refeições, 2 ou 3, né, digamos assim. Mas o mínimo possível que a gente remexer aquilo ali é melhor, porque a gente não expõe os grãos que estão lá da camada que fica em cima para baixo, né? Porque querendo ou não, os da camada de cima são os mais expostos, aí a gente retiraria ele, fecha, tira bem e mantém tudo ali protegidinho, porque a gente tá pensando do meio para baixo, que é o que vai chegar conforme o animal vai comendo, vai chegando a 30, seção do 40 dias fundo ali. daquela ração, né? E aí, pegar esse pacote e você pode pôr o pacote num dispenser. Tipo, no dispenser não, A gente tem A gente, porque o saco fica, ele não cabe em lugar nenhum na sua decoração, né? Tem isso também. Mas você pode comprar, se for um cachorro de grande porte, igual eu tenho uma border, que eu tenho, a minha ração é grande, eu tenho um tonel, e aí eu ponho o pacote no tonel pra evitar que o rato vá roer o rótulo. Então. Não, a gente comprou um que tem um lacre, é forte, assim, até não consigo abrir direito. mas passa oxigênio, não tem jeito. O negócio é isso, você já tem essa exposição dos grãos, então aí acaba que você perde da qualidade um pouquinho, entendeu? Perde um pouquinho sim. Tem que levar em consideração alguma concentração de proteína? Tem. Hoje em dia, a gente... eu falo que pelo menos 25% de proteína bruta, né, teria que ter ali, porque 23, 24 para baixo, a gente já vê que poderia dar uma melhoradinha ali na ração, né? As boas rações, elas têm ali de 25 para cima. Tem gente tem nutrólogo que vai falar que é de 27, mas então pelo menos 25 para cima. Tá. Legal. Ótimo. Pra gente concluir, eu queria que você falasse sobre o Pet Venture. Sim. O que mais como que surgiu? Eu levei meu cachorro, meu Beagle lá. Você levou? Levei no carnaval, a gente tinha passado no veterinário. E como ele só faz o que ele quer, ele não subiu em nada, passou em nada, ele queria sair, ele só faz pura o que verdade. ele quer. Depois eu quero ver ele lá, eu tô curiosa. Eu posso levar de novo, mas foi triste. Nossa, Mas, gente, ele desvenda um sítio inteiro, entendeu? Desvenda. Porque aquilo ali não é nem fichinha pra ele. Ele vai falar, isso aí, meu filho. Isso ele aí focinhou, não sei nem se existe esse termo, mas ele focinhou os 4 cantos pra ele poder sair. Isso aí ele fala, isso aí eu faço já fiz faculdade, isso aí já, não tem nem graça. Vou levar o outro. O outro é mais reservado, vamos ver, mas esse Beagle... Mas e aí, o que é? O Pet Venture, pra quem tá assistindo, né, é o nosso parque pet que fica dentro do Bosque Municipal aqui de Cruzeiro, do Adventure Park. E gratuito? A entrada é gratuita. É um espaço que eu idealizei ali pensando nisso, assim, que muita gente tem vontade de ter essa vivência com o cão solto, explorando, farejando. E o cão, às vezes, nunca
vivenciou isso, porque é um passeio que sempre é da casa pra rua, coleirinha e tal, não sei o quê. E aí eu vejo muito a galera falando, nossa, ele tá pirando, ele corre, ele socializa. E essa ideia, né, é ter um espaço pro cão poder socializar, gastar energia e intensificar um pouco dessa convivência do dono, né, do tutor com o próprio cachorro. Estimular mais a pessoa a levar o cachorro pra passear. Tem gente que eu vou lá e fala, nossa, eu mal saía com ele, dava uma voltinha e volta, agora eu venho, eu entro, eu fico aqui, tipo, 2 horas, eu coloquei uns banquinhos lá propositalmente pra pessoa ficar lá, entendeu? Então, é um espaço pra isso, pro cão poder ser cachorro. E aí, ela deixa o cachorro lá, ela pode ficar pro lado de fora ou não? É assim, até poderia ficar ali na porta, mas o ideal, a recomendação nas regrinhas que eu coloquei é estar lá dentro, porque assim, fez o cocô, tem que recolher. Se é um cão que tá conhecendo o parque pela primeira vez, ficou inseguro ou apresentou qualquer sinalzinho de desconforto com outro cão, a gente recomenda intervir pra não ter nenhuma briga. Até hoje, não tivemos nenhum problema. E quando a gente foi abrir, eu lembro que eu tive essa conversa com a Rafa, né, lá do Adventure, e ela falou, ai, gente, mas as pessoas, e sei lá, vai vir um sem noção ali. Eu falei, Rafa, a população, eu confio nas pessoas. Tem que educar. Eu falo, eu confio nas pessoas. Eu tenho muito. Eu sei que eu posso ser ingênua, mas eu acredito muito nas pessoas. E que as pessoas, elas podem se educar ali e entender que aquilo é um espaço público, que para aquilo continuar sendo público e continuar funcionando, e todo mundo podendo usufruir daquilo, a gente tem que fazer aquilo ali funcionar da forma correta. Não, então a gente ficou bonito tem lá, uma ficou regrinha legal. do número de cães, então eu coloquei lá a regrinha. Tem monitoramento por câmera, né? Ixi, é meu xodó aquele parque, gente. Eu Não, tava ficou lá ontem. bonito, ficou legal. O dia que eu levei, tava caindo a noite, assim, não tinha nenhum cachorro. E aí nós ficamos lá uma meia hora. Ele cheirou bastante, a gente insistiu muito pra ele subir um negocinho, pra ele passar dentro do outro. Ele Tem uma forma, viu, da gente... É que você acha que não tava no aulão que eu fiz o primeiro. Na inauguração eu fiz um aulão de agility. E nessa palestra que eu dei breve ali, foi ensinando. Porque eu sei que essa ia ser a dúvida da maioria da galera. Tipo, eu vou fazer como? E tem uma forma da gente ensinar e induzir, né, o cão a fazer os obstáculos e tal. Sem coleira? Sem coleira, sem coleira, de preferência. Não, a sem cena coleira. foi patética. Ele na coleirinha, aquela de peitinho, a Marinha... Geralmente na coleira eles não vão mesmo. E a ideia é ser sem a coleira, induzindo ali, fazer o trajeto. Inclusive, ele é o trajeto certinho ali pra fazer, né? E uma coisa que é legal da gente falar também é que eu vou montar um grupo, acho que um grupo no WhatsApp, assim, para as pessoas poderem se conectar e marcar encontros de socialização. Tipo, ai, gente, eu vou estar o horário com o meu cachorro que é filhote, alguém que tem filhote quer ir comigo, para ele ter a socialização dele atendida, né? Porque é super legal para esse cão que tá na janela de socialização vivenciar um baita momento legal com outro filhotão, ou um cão que, sabe, mais calmo. Então, são experiências. Se você quer ver um né? cachorro feliz, é ele passeando, né? Eu dou aula em muitos apartamentos aqui em Cruzeiro. E quase todos os apartamentos têm cachorro. Hoje em dia tá assim E mesmo. não tem, né? Você tem que passear com esse cachorro, não tem como. Sim. Então, eu acho que ficou bacana, ficou bonito lá. Ai, que bom. Nós fizemos um vexame lá, ela empurrando a bundinha, eu puxando na coleira, assim. Vai lá quando a gente pode marcar um dia comigo lá. Vamos, você conhecer. Agora tá recuperando, né? Mas ficou muito legal, então você pode ter um espaço aqui em Cruzeiro agora. Em outras cidades tem também? Tem, não da minha Nunca autoria, mas tem. A gente tem em São Paulo, dentro do parque do Vila Lobos, a gente tem no Ibirapuera, a gente também tem. A gente tem vários parcões pet ali, né, que a gente fala pra poder ter essa e todos são gratuitos, entrada liberada, com essas regrinhas que a gente sempre tem que tomar cuidado, mas eu me inspirei, inclusive, nesses parques que já existem na capital, pra gente poder colocar um aqui também. Ficou bonito. Né? Tem gente vindo de fora, de Guará. Ontem eu encontrei 2 famílias que vieram de Guará pra viver esse momento com o cachorro. Gente, muito legal. Passear com o cachorro é bom. É um contato com a natureza. Essa é a ideia, né? Valeu a pena, ficou bonito. Eu acho que vingou. Vingou. Já Tem deu muita certo. coisa que a gente vai fazer lá também. A gente vai fazer aulas de adestramento, tudo. Então, eu quero fazer ainda colocar mais coisa lá. Prática. Uma Quem vivência, sabe, isso é né? legal. As crianças também Também, podem ter essa prática lá, né? Sim, Muito exatamente. Marcela,
Bom, A gente explorou ela o máximo que a gente pôde. é pessoal também, né? É pessoal, É que pessoal, a que gente a gente ama Que cachorro. bom, então eu tô em casa. E já tava fazendo um monte de coisa errada. Pronto. É assim que eu gosto. Eu gosto de aprender, eu gosto de ir na prática. Não adianta também. A gente não sabe de tudo, né? E nem eu também, tem eu como. tô em constante aprendizado, vixe, e eu gosto muito de aprender. Eu me irrito comigo mesmo, quando eu vejo e falo, meu, eu não sei algo sobre isso. É. Aí eu meio que eu entro num hiperfoco de ficar estudando aquilo ali, aí eu estudo lá, até eu entender como funciona aquilo e ter o mínimo de conhecimento pra poder um dia conversar numa roda de conversa ali, É eu tomando isso. uma cerveja, entender sobre aquilo. Eu gosto de aprender também. Então, Eu gostei muito da sua vinda aqui. Ai, A gente que trouxe bom. um presentinho pra você. É um presentinho aqui da Obrigada. Santo Mato. Mato. Obrigada. Eba, obrigada, Doug. A gente convida você pra vir conhecer Santo Mato. Olha, se você quiser. obrigada, Um beijo viu? pra todo Beijo mundo. pra vocês. Até a Obrigada próxima. pela oportunidade. Adorei estar aqui. Obrigada.